Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está aqui na tela. Cristo veio e todos continuam tendo Espírito. Vamos repetir o tema? Cristo veio e todos continuam tendo Espírito. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Então, hoje, dia 30 de julho de 2023, estamos mais uma vez aqui reunidos para avançarmos no conhecimento. Vamos solicitar agora para aqueles que não são inscritos, tá bom? Se inscreva, ative o sininho de notificações e receba as notificações de novos vídeos, de preferência na opção todas. Compartilhe com seus contatos e não esqueça aí do like, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está na descrição do vídeo de hoje. Ok? Então vamos ao tema? Então o tema é esse que está aqui na tela. Cristo veio e todos continuam tendo Espírito. Vamos avançar um pouco mais no conhecimento. Para quem ainda estranha isso que nós estamos afirmando aqui, que Cristo veio, assista outros vídeos nossos, principalmente aquele que fala das 53 provas, né, da vinda de Cristo no primeiro século. É só buscar aí no nosso canal, tá bom? Então é importante que nós comecemos, né? Vamos colocar aqui. É importante que nós comecemos falando primeiramente o que o tema diz, né? No início do título. É importante a gente começar dizendo o que o tema diz aqui, ó. No início do título. Que Machia, Cristo, já veio segunda vez. Como nós podemos ler aqui. Vamos colocar aqui em Hebreus 9, 28. Vamos colocar na tela aqui. Hebreus 9, 28. Vamos fazer a leitura desse texto neste momento. Pode aí apanhar a sua Bíblia. É importante isso. Hebreus 9, 28. Vamos fazer a leitura. Assim também Machia foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de quem? De todas as nações ou de muitos? De muitos, né? E aparecerá, está dizendo que apareceria, né? Segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 28, né? Eles, os israelitas, estavam esperando, né? Que ele viesse para trazer a eterna salvação, os livrando da morte adâmica. Então é aí que nós falamos que a partir de lá para cá, todos nós somos incorruptíveis. Então vejam, meus irmãos, que não temos que inventar nada. Não temos que inventar outra doutrina sobre a segunda vinda de Machia. Correto? Nem falar o que não estava previsto. Nós não podemos falar o que não estava previsto na vinda de Machia em glória. A não ser uma das previsões, né, que foi um dos objetivos a que veio, né, ao trazer salvação para aqueles que o aguardavam, quando aniquilou o quê? A morte. E assim, todos os homens de lá para cá, né, todos os homens foram ressuscitados daquela condição de mortalidade para a condição de quê? De imortalidade. É isso que temos que falar. Então a finalidade foi que se cumprisse a restauração de todas as coisas. Correto? E não a aniquilação, como alguns tentam afirmar, de parte da criação. Observem que o tema diz que Cristo já veio e todos continuam tendo Espírito, porque todos continuam tendo Espírito. Não foi a criação feita assim? Todos têm o Espírito. Cristo já veio e todos continuam, sempre tiveram, né? Tendo Espírito. Não é verdade? E como sempre, não há possibilidade de que algum ser humano não possua, nem tenha possuído Espírito. Entenderam? Nem antes e nem depois da vinda de Machia em glória. Vamos entender o tema hoje, né? Senão, nenhum ser humano
sobreviveria desde a criação. Correto? E em nenhum momento ocorreu em que o homem, não tivesse espírito durante toda a existência humana. Então nós estamos dizendo que todos os homens continuam tendo espírito. Não foi diferente, sempre foi assim. Uma vez que em Eclesiastes 12:7, o que diz Eclesiastes 12:7? Diz que o pó volta ao pó e o espírito volta ao eterno que o deu. Não é isso que está escrito? Sem distinção de seres humanos. Não é verdade? Porém, vamos entender o tema de hoje. Esse espírito nada tem a ver com o que é celestial. Entenderam? Mas com o que é o quê? Terreno. Que o Eterno dá aos homens, né? Indistintamente, e também deu a seu filho, e também deu a Machia, a Cristo, que disse ao expirar no madeiro, em Lucas, né, 23, Lucas capítulo 23, versículo 43, o seguinte: exclamando e ao Rúshua, né, que na sua Bíblia está escrito Jesus, com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o quê? Entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Não é isso? Lucas 23, 46. Então vamos observar, minha gente, que Cristo aqui, ele expirou aquele espírito que havia nele e desfaleceu. Não é verdade? Não é isso que está escrito? Aquele espírito de Cristo, o que era? Aquele espírito de Cristo eram seus sentidos, seu fôlego, sua respiração. Era o vento, gente, que nele havia. Ou seja, a vida o quê? Divina? Não. A vida humana de Yahushua. Não é verdade? Vamos observar que os textos bíblicos traduzem de forma imprópria a palavra em hebraico, ruá, que significa o quê? Vento, respiração, como espírito, em outros textos, né? Levando o quê? A muitas pessoas a acreditarem que esse vento, esse sopro, né, se trataria de uma espécie, né, de entidade que possuiria personalidade e que inclusive permaneceria consciente depois da morte. Vejam isso, minha gente. Depois da morte do ser humano. Muita gente acaba afirmando assim. Não é isso? Porém, minha gente, esse tema de hoje visa a esclarecer essa questão sobre se o ruá que o Eterno soprou sobre o primeiro homem se refere a que todos os homens sejam como Machia, ou se esse ruá se tratava do fôlego da vida que todos os homens e também todos os animais, a saber, os bichos, né, também possuem. Talvez alguns possam perguntar se nós estamos afirmando aqui no tema, porque falamos em animais, que todos os animais, sem distinção, sejam espirituais. Uma vez que a palavra ruá do hebraico é traduzida como espírito, não é isso, gente? Espírito em nossas Bíblias. Por exemplo, vamos colocar aqui, olha só. Ruá HaKodesh. Ruá HaKodesh é igual a Espírito Santo. Tá vendo aqui ruá? Fôlego, sopro. Ruá HaKodesh, Espírito Santo, é igual ao Espírito Santo. Ruá Yahu. Tá escrito, é o quê? Espírito de Yahu. Não é isso? É isso. Então nós não estamos afirmando no tema de hoje, nós não estamos afirmando que todos os homens são como foi Yahushua. Nós não estamos afirmando que todos eles são como foi quem? Yahushua, que na sua Bíblia está escrito Jesus, semelhantes a ele.
mas temos que dizer que há os semelhantes ao primeiro Adão, correto? Uma vez que as Escrituras e o Evangelho não nos permitem, não nos autorizam, tá? Dizer algo diferente. Mas tudo bem. Sabemos que algumas pessoas não se sentem bem quando dizemos essas coisas, que nem todos são como Cristo, nem todos são como Yahushua, mas é como o primeiro homem. Algumas pessoas não se sentem bem, ok, tá legal. Tá, eu sei que isso acontece, então muita gente acaba falando, isso seria injusto, não é? Nós temos ouvido isso. Contudo, minha gente, temos que massificar isso que nós estamos falando aqui hoje, massificar isso, uma vez que temos visto e ouvido pessoas afirmando coisas que nem o Evangelho, é isso? Nem as demais Escrituras dizem. Assim estamos a desenvolver, então, os argumentos sobre esse assunto hoje, a fim de que nós possamos entender. Eu sei que muita gente já fica contrariado porque nós falamos, mas nós temos que entender de acordo com as Escrituras, fazendo a exegese perfeita. Então nós temos visto e ouvido algumas pessoas ignorando, omitindo textos e forçando a interpretação sobre essa questão. Insistem em que ruá, soprado sobre Adão, seria o quê? O espírito que todos os homens possuem sem qualquer distinção, até aí tudo bem, porém que com isso não haveria diferença entre o homem dito como terreno e o homem dito como celestial. Como assim? O Evangelho nos revela isso claramente. Não haveria diferença, né, entre o homem terreno e o homem celestial. Não está revelado no Evangelho? Por que a gente vai falar diferente? E dessa forma, todos, indistintamente, todos os homens seriam filhos participando da natureza humana, assim como também foi Machia, como Cristo foi o quê? O Pai participando da mesma condição humana, que se chamou quem? O quê? Yahushua. Então vamos ler aqui alguns textos para comprovar, gente, que não é assim. Não é assim como algumas pessoas tentam ensinar, de maneira que outras pessoas acabam sendo enganadas nessa questão que estamos apresentando. Não é isso? O primeiro versículo que essas pessoas usam, tá? É Gênesis 2:7. Eles leem isso aqui. E formou o Eterno Yahu, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, né? Um fantasminha? Não. Em suas narinas o quê? Uma entidade? Não. O fôlego da vida. O fôlego de vida. Correto? O fôlego de vida. Na tradução, para nossas Bíblias, ruá, eles traduzem como espírito. Vento, sopro, né? Soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente ou espírito vivificante? Alma vivente. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Gênesis 2:7, não é isso? Então, o que temos a dizer a essas pessoas, com todo respeito, que, às vezes, sem pensar, sem refletir na interpretação, refutam a tudo e a todos indiscriminadamente, sem base, né? Sem exegese, sem um perfeito entendimento. E que algumas pessoas, mas outras pessoas, ignoram, tá? Ignoram, então, a verdadeira, no caso, o que deveria ser falado. Algumas pessoas ignoram, tá? É que a palavra hebraica, vamos colocar aqui, ruá, aqui ó, em hebraico, né? Ruá ou ruá, ou ruash, né? Ruá ou ruá, em grego pneuma, algumas pessoas ignoram, que geralmente é traduzida, né? Vamos colocar aqui ainda, né? Que geralmente é traduzida por espírito, nas traduções de nossas Bíblias, ou das Bíblias mais conhecidas, significa literalmente o que, gente?
significa literalmente vento. Significa literalmente vento, né? Sopro. É isso? Respiração. Então, minha gente, assim, com certeza absoluta, e não podemos ignorar, é que houve uma diferença entre o primeiro homem, nós não podemos ignorar isso, houve uma diferença entre o primeiro homem e Machia, ou seja, Cristo. Houve uma diferença. As escrituras colocam essa diferença. Houve uma diferença entre o primeiro homem e Machia. Nós temos vários textos, né, muitos textos para comprovar isso. Por que ignorar isso? Então, no caso ali, vamos falar algo importante aqui, no caso, Ava, ou seja, Eva, era a que em sua descendência seria e foi posta a inimizade com a descendência da serpente, não é isso? Assim, Ava era como quem? Como quem? Ava era como quem? Ava era como Machia, mas Adão não. Correto? É assim que dizem as escrituras. Porque a escritura diz que Machia era a descendência de quem? De Adão ou da mulher? Machia era o quê? O descendente da mulher. Como podemos ler o texto de Gênesis 3,15. Vamos fazer leitura a Gênesis 3,15, que diz o seguinte. Vamos fazer a leitura com atenção, com calma aqui, ó. Porém, inimizade entre ti, falando para a serpente, né? E a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Não é isso? Então vamos observar, minha gente, que o texto fala de duas descendências, não é verdade? É ou não é, gente? Acabamos de ler. Uma descendência da serpente. Mas será que o texto da Bíblia está falando descendência de uma serpente, de uma cobra? Não é verdade? O texto está dizendo que há duas descendências. Uma descendência da serpente, ou seja, uma descendência de quê? Da natureza humana. E a outra descendência de quem? Da mulher. Né? Cristo, Abel, Noé, Enoque, Abraão e por aí vai. Não é verdade? É ou não é verdade? É. Porque o Eterno ele estava falando com a serpente. E a serpente se trata de uma metáfora, gente. A serpente ali se trata de uma metáfora para o quê? Para a natureza adâmica que enganou Eva. Na verdade, o seu próprio coração, aquela natureza, ela se enganou naquela natureza dela. Aquilo era a serpente. Correto? Mas quando a gente fala de Cristo, Abel, Noé, Enoque e Abraão, a gente está falando do que? Do que foi como o quê? Como Machia, como Cristo, e não da natureza adâmica, correto? Né? E não da natureza adâmica que todos eles carregam, que todos eles também carregaram, se incluindo Cristo, que também carregou a natureza humana adâmica, que também o quê? Carregou a natureza adâmica e por isso foi o quê? Por isso que ele foi tentado, porque ele estava carregando nele a natureza adâmica, assim também como Ava estava carregando aquela natureza humana, ou seja, aquela serpente, aquele diabo que tentou ir ao Rushon no deserto, correto? Então vamos começar a entender o que foi a tentação de Cristo no deserto. Mas Adão não carregava a natureza da mulher. Ava não carregava a natureza da mulher, mas a mulher carregava a natureza de Ava. Correto? Vamos repetir. Adão não carregava a natureza da mulher, mas a mulher, mesmo sendo o quê? A que deu as descendências como Cristo, carregava nela também a serpente, ou seja, a natureza adâmica, a natureza humana. E não é de admirar, minha gente, que Machia, assim como Ava, também foi tentado pela serpente, ou seja, pelo diabo, como diz o relato. Está em sua Bíblia. Como diz o relato aqui de Lucas 4, 1-3, que diz o seguinte: e o ungido cheio do Espírito do Altíssimo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado por quem? Pela serpente que enganou Ava. Pelo diabo, não é a antiga serpente? Né? E naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles, teve fome. E disse-lhe aquela serpente, e disse-lhe
o diabo, ou seja, aquela natureza humana que enganou Ava. Se tu és filho do Altíssimo, dize a esta pedra que se transforme em pão. A natureza humana nele. Lucas 4, 1 a 3. Agora, vamos ler. Leia a semelhança desse evento de Mashiach com o quê? O evento ali tido com a mulher, né? Nesse texto de Gênesis 3, 1 a 4, que diz o seguinte: ora, o diabo que tentou Cristo no deserto, não é verdade? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, né? As alimarias do campo que o poderoso Ialro tinha feito. E esta disse à mulher. É assim que Ialro diz: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, a sua própria natureza, a sua própria mente, o seu próprio coração: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore da árvore que está no meio do jardim, disse Ialro: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3, 1 a 4. Bom, aqui ela estava certa que eles não morreram, literalmente não morreram de morte natural. Certamente não morrereis, né? Enganou a Ava, né? Enganou a Eva. Gênesis 3, 1 a 4. Porque a morte que iria passar a todos os homens, que passou, não foi a morte natural, embora os homens morram naturalmente, mas aquela morte que iria passar a eles não seria, nem foi a morte natural, porque todos nós até hoje morremos, correto? Então vejam, a serpente desmentindo aqui o Todo-Poderoso, não é verdade? É isso, né? Então a tentação estava ali em Ava e também no ungido no deserto, em Cristo, porque tanto ela como o ungido carregavam neles o quê? A natureza adâmica, não é verdade? Ou seja, a natureza humana, que é o quê? O diabo. A antiga serpente, como diz o relato de Apocalipse, né? Aqui nesse texto de Apocalipse, Apocalipse 12, 9, que diz o seguinte: o grande dragão, olha aí a serpente aí, foi lançado fora. Ele é o quê? Não é o diabo? Ele é a antiga serpente chamada diabo, que tentou Yahushua no deserto, não é verdade? Ou Satanás, que engana todo mundo. Não engana? As pessoas não se enganam no seu próprio coração, em sua própria mente, em sua própria natureza humana? Não é isso? Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Foram lançados aonde? No lago de fogo, né? A terra, eles são da terra, né? Eles são da terra, não é verdade? Isso é na terra, gente. Não é fora, é na terra, é aqui onde tem seres humanos. Apocalipse 12, 9. Aqui está se referindo ali o império, né? Ali o imperador, né? Diabo, antiga serpente, mente maligna, né? Apocalipse 12, 9. Mas vejam, mas na sentença é terra, é lago de fogo, né? Apocalipse 12, 9. Então, e não é somente por esses textos lidos que acabamos de ler que podemos ver, né, que Adão não era como o Mashiach e também os seus semelhantes, mesmo que o quê? Que o Eterno tenha soprado sobre aquele primeiro homem o ruá, ou seja, o sopro, gente, o vento, ou seja, a respiração. Você consegue entender isso? Então vamos observar que os contradizentes afirmam que o Eterno soprou o ruá sobre Adão, como sendo aquilo espírito, tudo bem que é traduzido assim, né? Mas não prestam atenção que o Evangelho revelou que o quê? Que Adão não era espiritual. Veja, o Evangelho revelou que Adão não era espiritual. Nós não podemos omitir isso. E como dizer que Adão não era espiritual, se alguns dizem que ruá é o espírito simplesmente sem prestar atenção, que ruá literalmente é sopro, é vento ou respiração. Você consegue perceber a insensatez dessas pessoas, as quais se utilizam dos textos da Bíblia para apresentar o quê?
Verdade? Não. Sofismas. Parece verdade, mas não é. Mesmo que não seja de forma intencional, porque algumas pessoas falam não de forma intencional, porque acham que é assim, porque pensam que é assim, porque estão sendo instruídas erradamente por outras pessoas para pensar assim. Ou provavelmente essas mesmas pessoas também se fecham para entender por mera vaidade de manter a sua própria doutrina e que não abre mão do conceito anterior estabelecido como dogma. Ele coloca isso como dogma, gente. É assim que o sistema religioso faz. Ou mesmo pelo desejo de se manter a ilusão de superioridade na inteligência. Então é isso que acontece. Ora, vejam só. Adão, ele tinha o Ruá. Sim, com certeza, mas a revelação diz que ele não era espiritual. Na verdade, ele não era espiritual. Como assim ele não era espiritual? Se ele recebeu o fôlego da vida. Mas ele recebeu o espírito, porque na Bíblia foi traduzido como espírito. Como assim, Messias? Ele não é espiritual? Se diz que o espírito volta ao eterno. Vamos entender, vamos continuar entendendo aqui, gente. Vamos continuar entendendo. E dizer que Adão não era espiritual não se trata de fruto de nossa imaginação, dessa cabecinha assim, mas os textos que vamos apresentar aqui, tá? Vamos apresentar. E o tema diz o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Cristo já veio e todos... Opa, cheguei a sumir ali um pouquinho, né? Deve ser a clareza aqui, né? Cristo já veio e todos continuam tendo espírito. As pessoas sempre tiveram espírito, gente. Não é diferente. Adão, ele recebeu isso, ele recebeu esse fôlego de vida, esse ruá, entenderam? Cristo já veio e todos continuam tendo espírito. Correto? Estava claro no meu rosto, né? Porque na realidade, minha gente, vocês que estão no chat aí agora, podem conversem, mas prestem atenção, né, gente? Porque às vezes nós ficamos ali conversando ali e não prestamos atenção. Vocês que estão agora no chat aí, né? Então, gente, porque na realidade, todos os animais, eu falo assim, olha só, vamos voltar aqui, gente, olha só. Cristo já veio e todos continuam tendo espírito. Olha, quando eu coloco todos, não é somente seres humanos não, tá? Não é somente só seres humanos não, tá? Porque na realidade, todos os homens, mas todos os animais, seres humanos e os demais animais, possuem espírito. Pois se trata o quê? Do ruá, gente. Que todos possuem indistintamente. Todos os homens, ou indiferentemente. Né? Não importa se é ser humano, ou bicho, ou animal, ou se é seu cão, ou se é seu gato, ou se até é mosquito, tá bom? Formiga. Mas em relação ao fato de todos os homens semelhantes a Adão, tá? Não serem como são os semelhantes a Machia, será que Cristo, que revelou o evangelho a Shaul, ambos estavam equivocados? Será que eles estavam equivocados? Será que Shaul tinha bebido todas? Será? Será que Cristo tinha bebido todas? Porque ele também bebia um vinho, né? Não é verdade? É claro que não, né? Então por aí se vê que ruá que Adão recebeu nada tem a ver, gente, nada tem a ver com o fato de ele ser terreno ou espiritual. Sim, mas o fato de ele ser um ser humano, o fato de ele ser um ser animal, mas que se tratou o quê? Aquilo do sopro, do vento, da respiração que há, gente, não somente em todos os seres humanos, como já falamos, também em todos os animais, todos os bichos, correto? Então vamos observar, minha gente, que o texto que já colocamos inicialmente e o texto na revelação do Evangelho, aqui em Gênesis, diz: e formou o Eterno Ialro, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito o quê? Alma vivente, Gênesis 2:7. Agora leia a revelação de Machia de Cristo para Shaul. Vamos ler. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Pegou sua Bíblia? Pegou, né? Pois assim está escrito.
não é da minha cabecinha. O primeiro homem, Adão, ou seja, Adão aqui, foi feito o quê? Alma vivente. Né? O último Adão é igual? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Espírito vivificante. Mas ele tinha um ruá. Mas não é primeiro o espiritual. Veja, é interessante, Adão recebe o ruá, mas não é espiritual. Mas não é por quê? Porque aquele espírito que ele recebeu não é espiritual, aquilo é da terra, aquilo é fôlego, é vento, é sopro, é respiração, são sentidos humanos e muitas outras coisas. 379 coisas que esse ruá representa, correto? Com exceção de se tratar de uma entidade. Com exceção de se tratar de... As pessoas imaginam aí como se fosse o filho participando de carne e sangue. Aquilo não é. Tá? Olha só. Ó, vamos voltar aqui, né? O último Adão, pois assim está escrito, o primeiro homem foi feito o quê? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual. E sim o quê? Natural, fôlego, ele tinha fôlego de vida, né? E sim natural, depois o espiritual. Ora, entenderam? Eu acredito que os senhores estão entendendo, né? Não é possível, né? Os senhores que estão no chat aí, né? Como é que estão aí? Estarei com vocês. Então, o primeiro homem formado da terra é terreno, não é verdade? Olha só o que está escrito. O segundo homem é da onde? Ah, olha a diferença aí. É do céu, gente. É do céu. Não é verdade? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também, olha a diferenciação, gente. Tem gente que omite isso, ó. Como foi, vamos voltar aqui, como foi o primeiro homem, não é Adão? Ou foi Ava? Não, Adão. Porque Ava foi não foi o primeiro, foi o segundo, não é verdade? Olha só. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Isso não mudou, tá? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Correto, gente? 1 Coríntios, tem o que inventar? Não tem. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Então vamos observar. Observe. Como o primeiro, que era terreno, tais os demais terrenos. Isso não mudou, gente. Isso é a criação. Na restauração de todas as coisas, o Eterno não ia mudar isso aqui. A morte seria aniquilada, mas tirar isso aqui não. Mas tem gente que está falando isso da cabecinha dele. Ele fala, o Eterno restaurou todas as coisas, mas ele matou Adão, destruiu. Não tem mais o homem terreno, só tem o homem celestial. Vê se pode um negócio desse. Faz sentido? Não faz. Isso é omitir, é suprimir a verdade. Olha só, como o primeiro que era terreno, tais os demais terrenos. Possuem o quê? O ruá. Né? Então eu pergunto aqui, está perguntando, né? Possuem o ruá? Possuem? Sim, mas não são celestiais. Possuem o ruá, mas não são celestiais. Não são celestiais? Não são celestiais. Então vejam só. O que acontece, gente? Vamos continuar aqui. Algumas pessoas, elas acabam errando quando ignoram que Adão e todos os demais homens, também os animais, receberam, tá, o ruá. Mas nem todas essas almas viventes, homens e bichos, eram celestiais. Entenderam? Como que nós podemos ler aqui nesse texto de Gênesis 1 a 30. Olha só. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem o quê? Em si o quê? O fôlego de vida. Aqui está incluindo os animais. A todos os grandes o quê? Homens? Não. Animais da terra. E todas o quê? Aves. Olha só. Tem um espírito, tem o fôlego da vida. E todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. As serpentes, as cobras, os bichos que rastejam, né? Tartaruga. E assim foi. Gênesis 1 a 30. Gente, essa é a verdade que temos que falar. Essa é a verdade. Não temos que inventar história, né?
E ainda aqui, ó, vamos ler Gênesis 2:7, olha só. E formou o eterno Ialro, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o quê? O fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis, né, 2:7. Então já falamos em tema anterior, parecido, né, com esse de hoje, que baratas, formigas e vários animais, inclusive bactérias, possuem o quê? Ruá, não é verdade? Mas não são espirituais, é claro. São bichos, são animais da terra, não são espirituais. E concluímos que ruá não tem a ver necessariamente com um filho do Altíssimo que é como um anjo no céu, tá? Mas o quê? Com vento, sopro, respiração. Porém, precisamos entender a seguinte diferença entre espírito e alma. Vamos colocar aqui a diferença entre espírito e alma, tá? Porque muitas vezes se diz espírito no lugar de alma, como está escrito aqui. Por exemplo, a pessoa fala, estou com aflição no espírito. Mas o que ela estava querendo dizer? Né? Quando deveria ser dito, estou com aflição na alma. Não é isso? Agora, o que Shaul dizia sobre espírito? Quando ele escreveu nesse texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. E o mesmo eterno de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, presta atenção aqui, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso soberano Yahushua Mashiach. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, o que Paulo estava dizendo nesse texto, minha gente, é que esse espírito que acabamos de ler ali, nesse texto, não se trata nem do fôlego da vida, nem do filho que participa da carne e do sangue. Não, Messias, não se trata do filho. Aquilo ali não se trata também, não se trata nem do fôlego da vida e nem do filho, aquele espírito, se trata o quê? Do filho que participa da carne e do sangue, mas do discernimento. Aquilo era aquele espírito. Era o discernimento da fé, que era o quê? Características, né, dos homens que eram como Mashiach. Então eles tinham aquele espírito, aquele discernimento. Por isso que Shaul está pedindo para conservar aquilo ali. E os homens terrenos tinham esse discernimento? Não tinham. A mente de Cristo, entenderam? Igualmente celestiais, né? Então o quê? Igualmente celestiais, que tinham o quê? A mente de Mashiach. E assim como diz um texto, um determinado texto, o homem natural, não está escrito, gente, não temos que inventar. O homem natural não tem esse espírito, entendeu? Isso já é outra coisa, gente. Não é um filho que participa de carne e sangue e também não é o ruá, não é o vento, não é o sopro, não é a respiração. Eu não falei com os senhores que ruá, ou seja, que espírito, no caso, ele pode significar várias situações? As pessoas não falam assim, estou com aflição de espírito, mas não é espírito, aquilo é a alma dela. Então aquele espírito ali não é nem o sopro, nem o ruá, e também não é o filho que participa da carne e sangue, né? Como diz o texto, um determinado texto, então como diz também um determinado texto, que o homem natural, ou seja, o homem que não tem aquele espírito, aquele discernimento, tá? Ele não possui esse espírito. Como diz aqui, ó, vamos ler aqui, ó, vamos fazer leitura aqui, gente. No texto, vamos voltar aqui. Um texto, não coloquei, vamos ler no final qual é o texto, né? Ora, olha só, a gente vai ver depois no final qual é o texto, qual é a referência, ó. Ora, o homem natural não compreende, quer dizer, ele não tem esse espírito, entenderam? Ele não tem esse discernimento, ele não tinha essa fé. Ora, o homem natural não compreende. Por quê? Percebeu? Não compreende as coisas, olha, vamos prestar atenção, do espírito de Yahuwah. Perceberam? Ele não tem aquele espírito que Shaul pede para conservar, porque ele parece em loucura. Então ele não tem aquele espírito. Ele tem sim, Messias. Você vai dizer que ele tem? Se ele não está dizendo que ele não compreende. Tá? Vamos voltar aqui, gente, para aqueles contradizentes que ficam falando sofismas. Ora, o homem natural não compreende. Aí você vai falar, compreende sim, ele tem esse espírito. Não tem. Na sua Bíblia está dizendo que ele não tem. Olha só, ora, o homem natural não compreende as coisas
do espírito de algo. Como que você vai dizer que todos são como Cristo, são como Machia? Não compreende as coisas do espírito de algo porque lhe parecem loucura. E não pode, aí você vai dizer, pode sim, Messias. Depois do ano 70, agora, independentemente se ele compreende ou não compreende, eles são. Porque eu estou dizendo o que é a minha doutrina. Porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las. Não tem aquele espírito. Porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Eles não discernem espiritualmente. Né? Mas o que é espiritual, olha, discerne bem tudo. Ele tem aquele espírito. E ele, de ninguém, é discernido. Percebeu a diferença? 1 Coríntios 2, 14, 15 está em sua Bíblia. Não tem que inventar. Tá? Não é isso? E não foi somente Shaul que escreveu isso, não é verdade? Não foi somente Shaul, não foi somente Paulo que escreveu isso. Mas o profeta Daniel, ele profetizou. Tem essa profecia no livro de Daniel, que nós podemos colocar aqui, Daniel 12, 10. Olha só o que diz na sua Bíblia. Pegou a sua Bíblia? Para depois não dizer que eu estou tirando da minha cabecinha aqui. Daniel 12, 10, olha só. Olha o que fala aqui Daniel 12, 10. Ó, muitos serão purificados, alvejados e refinados, terão aquele espírito. Olha só. Mas os ímpios não terão. Os ímpios continuarão o quê? Ímpios, né? Você fala, não, Messias, depois do ano 70, continuarão, olha aqui, ó. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, não levam. Messias, não é bem assim. Percebeu? Mas os sábios, sim, aqueles que tinham aquele espírito que Paulo falava para conservar, eles eram mente de Cristo, como Cristo. Perceberam? Perceberam a diferença? Daniel também fala, na verdade, quem repete é Shaul, né? Não é isso? Agora vamos ler a versão transformadora para ficar bem massificado, para ficar bem reforçado isso aí, esse entendimento. Olha só, Daniel 12, 10. Olha só o que diz, gente. Olha só, presta atenção no que diz. Já põe a sua Bíblia? De preferência, leia todas as versões. Tem gente que fala assim, Messias, qual a melhor versão? Olha, não tem uma melhor versão. Você pega todas as versões e ali você vai pegar ali e vai entender perfeito ali quando você lê todas as versões. Olha só o que diz aqui, ó, sobre esse mesmo texto que acabamos de ler, de Daniel 12, 10. Olha só. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, não terão aquele espírito. E nenhum dos ímpios entenderá, não terão aquele espírito. Mas os sábios entenderão. Percebeu, né? Messias, então é isso? É isso aí. Ó, Daniel 12, 10. Ou será que o profeta mentiu aqui? Ele está falando disso aqui de uma coisa dos últimos dias. Ele está falando que isso aí permaneceria, mesmo depois da vinda de Cristo em glória. Esse muitos entenderão, muitos serão purificados, se trata do evangelho que Shaul estava pregando naquele tempo lá, dos apóstolos. E a profecia de Daniel se refere à doutrina dos últimos dias, que foi pregada pelos apóstolos. Tá? Aqui no capítulo 12, Daniel está falando disso, dos últimos dias. Entendeu? Daniel 12, 10. Não é isso? É isso, né? Então esse entendimento, esse discernimento era o espírito, entenderam? Que a congregação deveria preservar, entenderam? Ou conservar aquela fé, aquele entendimento, aquele espírito, entenderam? E esse espírito é o que o homem natural não tem, entenderam? Tem sim, Messias, não tem. A sua Bíblia diz que não tem. Ou seja, ele não tem aquele discernimento das coisas do Espírito do Altíssimo, que é esse Espírito, aquele Espírito que os como Cristo tinham. Entenderam? Entenderam? Vai continuar ainda com sofismas? Acredito que não, né? Então, agora, aquele Espírito citado em Eclesiastes 12:7 já é uma outra questão. Aquele Espírito citado em Eclesiastes 12:7 nada tem a ver com o que tratamos agora, acabamos de falar. Correto? Assim, não há nenhum homem, não há sequer um animal que não possua espírito, mas não é aquele espírito lá que a gente falou, dos que eram como Cristo, que eram como Machia. Não há sequer um animal, não há sequer um homem que não possua espírito, mas não é daquele espírito que estão falando. Ou seja, o fôlego da vida. Entenderam?
E já sabemos, inclusive, que as escrituras indicam que todos os animais são almas viventes, não é verdade? Já falamos no tema anterior. Então, há sentidos em todos os animais. Nesses sentidos, que são coisas da terra, coisas terrenas, coisas do mundo natural, Ava, ou seja, Eva, ela foi o quê? Enganada nos seus próprios sentidos, naquela serpente, entenderam? Vamos ler aqui 2 Coríntios, vamos prestar atenção, bastante atenção aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha só. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos o quê? Vai prestar atenção agora, né? Olha só. Sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Olha aí. E se apartem da simplicidade que há em Machia, em Cristo. 2 Coríntios 11, 3, né? Agora 2 Coríntios 3, 13 a 15. Olha só. E não somos como Moshe. Não somos como Moisés, né? Que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim. O fim, né? Daquilo que era transitório, né? A lei de Moisés. Mas os seus sentidos, olha aí, sentidos humanos, né? Foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, 2 Coríntios 3, 13 a 15, né? Então, gente, olha só, esses sentidos endurecidos, esse véu posto sobre o coração deles, significa o apartar da simplicidade que havia em Machia, dando ouvido que a lei de Moisés sendo enganados pela serpente, mais uma vez, aquela mesma serpente que enganou Eva e tentou também a Machia no deserto. Agora, vejam no texto de Romanos, né, que nós vamos ler a seguir, que os homens, mesmo tendo o conhecimento do Altíssimo pelas coisas criadas, tiveram os seus sentidos corrompidos, como pode ser lido em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25, que diz o seguinte, vamos fazer a leitura? Romanos, espera aí só um instantinho, gente. Romanos 18 a 25, que diz o seguinte, a ira do Altíssimo se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que do Altíssimo se pode conhecer é manifestado entre eles, porque o Altíssimo lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Yahweh, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Yahweh, não o glorificaram como Altíssimo, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do sempiterno incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, o Altíssimo entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu próprio coração, né? Aquele coração que enganou a Eva, né? Para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade do sempiterno Criador em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Né? Romanos 18 a 25. Então, gente, esse engano vem de onde? Esse engano vem da natureza adâmica, o coração deles, né? Os sentidos deles. Porque Adão, ele vive da terra e pensa somente nas coisas da terra, entenderam? Isso é Satanás, como disse Cristo a Pedro, enquanto este se deixava iludir por aquela natureza humana, por aquela serpente, nesse texto de Mateus, capítulo 16, versículo 21, que diz o seguinte, desde então o ungido começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro,
tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Rabi, tem compaixão de ti? De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, tem compaixão, né? Espera aí só um instantinho. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim o quê? Natureza humana. Para trás de mim, serpente. Para trás de mim, Satanás, diabo, que enganou Yahushua, tentou enganar, né, Yahushua no deserto. Para trás de mim, Satanás. Percebeu? Que me serves de escândalo. Tentou também o quê? Aquela mente do próprio Yahushua tentou o quê? Enganá-lo. Porque não compreende as coisas que são do Altíssimo. Viu? O homem natural não compreende, não tem aquele espírito, percebeu? Mas é que Pedro estava se deixando levar, não que ele não tivesse aquele espírito, porque ele era um filho do Altíssimo, né? Mas ele estava se deixando levar pela mente carnal, entenderam? Não compreende as coisas que são do Altíssimo, mas só as que são dos homens, perceberam? Então o ungido disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, né? Rejeite a Satanás, a natureza humana, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então eles deveriam fazer isso, né? Rejeitar aquele Satanás ali, né? Rejeitar. Vamos ver como é que está escrito. Negue-se, né? Renuncie esse Satanás, essa natureza humana, essa mente humana. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 21 a 24, né? Então vejam só. Pedro, ele estava pensando somente nas coisas do diabo, nas coisas dos homens. Ou seja, Pedro estava cogitando somente nas coisas humanas, gente. Pedro, ele teria que resistir àquilo, teria que resistir àquele diabo, à sua própria mente carnal, seus próprios sentidos ali, mas na realidade sua mente estava quase que completamente dominada, quase que completamente tomada, gente, pela serpente que enganou Eva, pela natureza adâmica que havia nele, que ele carregava, Cristo também carregava, não é verdade? Por isso Cristo lhe disse, né, em outro momento, isso aqui, olha só, Lucas 22, 31, vamos fazer a leitura. Disse também o ungido: Simão, Simão, eis que a sua natureza humana, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, como trigo. Veja, olha, Pedro, as suas atitudes estão me falando, estão me dizendo isso. Não é um chifrudo que apareceu para falar com Cristo, pedindo Pedro a Satanás. Percebeu? Olha só. Disse também o ungido: Simão, Simão, eis que Satanás, ó, a sua atitude demonstra isso. Eu estou lendo isso em você, estou ouvindo isso. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé, aquele espírito, né, que deveria ser conservado, não desfaleça, percebeu? E tu, quando te converteres, confirma teu irmão. Pedro, você não é convertido, Pedro. Você ainda não entendeu. E ele lhe disse: Rabi, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces, né? Olha aí, texto muito conhecido, né? Lucas 22, 31 a 34. Então, olha só, gente. A natureza adâmica ali em Pedro estava pedindo para peneirar a Pedro. Aí, ó, Lucas 22, 31 a 34, para quem não anotou. Então, vamos voltar? A natureza adâmica aí nesse texto, tá? A natureza adâmica em Pedro estava pedindo para peneirar a Pedro, pois ele estava se deixando o quê? Seduzir por aquela serpente, Satanás, né? Então essa linguagem da Bíblia, ela dá a impressão de que um personagem havia pedido autorização a Machia, ou seja, a Cristo, para que Pedro fosse provado e caísse em desgraça. Tá? Não é isso? Isso ocorre hoje quando percebemos que uma pessoa está se deixando dominar por maus pensamentos. Sentimentos ruins e ira, e inveja e extremo ciúme. E nós poderíamos falar com essa pessoa, né, que Satanás está pedindo para fazê-la perder o controle e cair em ruína. Não é isso? Então essas emoções,
esses sentidos, né? Sentimentos, todos os seres humanos possuem esses sentidos. Todos os seres humanos possuem essa natureza adâmica. É por isso que Cristo foi tentado ali no deserto. Até mesmo os animais, né? Até mesmo os animais, pois podem o quê? Se estressar. Animais também se estressam, se aborrecem. Você já ouviu um cachorro aborrecido? Fica fustigando ele para ver se ele não fica aborrecido. Então até mesmo os animais, gato também, né? Até mesmo os animais, pois eles podem se estressar e até morder as pessoas. Entrarem o quê? Também os cachorros podem entrar, os cães, os gatos podem entrar em depressão. Às vezes, acostumamos, né, como já falamos no tema anterior, a falar de determinadas pessoas. Olha só, esse cara aí tem sangue de barata. Já falamos isso aqui no tema anterior, né? Não é verdade? Às vezes a gente fala, pô, esse cara aí é sangue de barata. Essa mulher é sangue de barata, não é verdade? É isso que nós falamos às vezes? É. Como se ele não tivesse sentimentos. Não é isso? Sangue de barata é o quê? É não gostar de brigar, não quer briga. É sangue de barata. As pessoas não falam assim? Não reagir à provocação ou não reagir à ofensa. Suportar afrontas sem mostrar reação. Sem alteração de ânimo, a pessoa continua na mesma, assim, do mesmo jeito. Pessoa que é pacífica até extremamente, né? E não se altera mesmo diante das situações mais complicadas e difíceis, não é verdade? Porém, o que acontece, gente? A gente usa a barata para falar essa pessoa é sangue de barata. Não é isso? Porém, não é isso que vemos em baratas. Barata talvez seja um dos insetos mais estressados que tem, né? Não é isso que vemos em barata. Talvez elas sejam um dos insetos que mais se estressam. Essa é a verdade. Quando são o quê? Acuadas ou tentamos pegá-las. Já viu barata quando você tenta pegar? Não é verdade? Baratas sentem, gente. Baratas têm sentido, têm sentimentos, têm emoções. Qualquer bicho tem sentimentos. Não é verdade? Todos eles são almas viventes. Todos eles possuem ruá, espírito. Entendeu? Esse ruá tem a ver com vento, com sopro, com respiração, porém também com espírito, que são expressões da alma e não que sejam espirituais. Entenderam? Assim como Adão não era espiritual. Mas vamos lembrar aqui que Cristo era espiritual, porque ele era do céu, ou seja, era o próprio Altíssimo se revelando ao mundo nele. Porque um texto diz o seguinte, João 4:24, e algo é espírito. E algo é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E Al-Ruhana, né? Capítulo 4, versículo 24, né? É isso, né? João 1,18, olha só. E algo nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E Al-Ruhana, né? Capítulo 1, versículo 18. Então, olha só, gente. O Eterno, ele é Espírito. O Eterno, a Bíblia, a sua Bíblia, as nossas Bíblias, dizem que o Eterno é Espírito, mas ele não é respiração, ou vento, ou fôlego de vida. Entenderam? Então, que espírito era aquele que o ungido falou quando expirou ao ser morto no madeiro? Que espírito era aquele? Lucas 23:46. Lucas 23:46, olha só. E, clamando o ungido com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Percebeu? E havendo dito isto, o que aconteceu? Expirou, parou de respirar. Ah, Messias, estou entendendo. Ah, tá entendendo, né? Ah, isso aí, né? Vamos continuar, gente. Então, Cristo estava entregando o Pai ao Pai? Então, Cristo estava entregando o Pai que estava nele ao próprio Pai ou ele estava entregando o seu próprio Espírito? O fôlego da vida, né? Não, ele estava o quê? Entregando não somente aquele espírito humano que eram os seus sentidos adâmicos, também o seu fôlego da vida, que é o quê? Ruá, né? Então, Adão também tinha aquele ruá, aquele espírito, aqueles sentidos humanos de Cristo, mas Adão não era espiritual, igualmente seus semelhantes, mas Cristo e seus semelhantes, sim. São esses espirituais. Mas já sabemos sobre todas as almas viventes, né? Cristo já veio e todos continuam tendo
espírito, né? Então é isso aí, gente. Agradecemos a participação de todos. Até o próximo encontro, que será... Vamos colocar aqui. Quarta-feira, 20 horas. Tchau, minha gente.